Fala aí galera desse canal bacana, como é que você está? Seu amigo Jair aqui para trocar mais uma ideia com vocês. Hoje não é dica de cubas, nem de como é que você confecciona suas bancadas, nem nada. Hoje eu estou aqui na minha obra, além de eu trabalhar com esse serviço, todo mundo sabe que eu toco obras também. E essa aqui é uma das minhas que entrou em estágio de acabamento. E o acabamento dessa aqui vai ser eu que vou fazer. Eu vou dar uma amenizada no meu serviço, vou dar uma desacelerada nela, passar eles mais para fim de semana. Eu achei a câmera aqui, aguenta, é igual o olho de vocês. E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês e eu vou falar a primeira coisa, porque tem muita gente que não lê descrição, que já vai chegar, já vai apontar o dedo. Não é dica de azulejista, eu não me considero um azulejista, eu não tenho conhecimento técnico como uma grande massa desses youtubers tem, né? Se vocês quiserem um conhecimento técnico, quer saber sobre técnicas de azulejista bacana mesmo, vocês ficam uns cara fera, vou te indicar 3 canais de cara top. Nosso amigo Patrick, da Domingues Construções, fera demais. Nosso amigo Adonai, da Oliveira Porcelanato. E nosso amigo Franz Rezende, do O Azulejista. Eles têm até curso lá, hein? Então, vocês querem entendimento sobre azulejista, técnicas massa mesmo, conversa com esses caras. Eu faço a sentação das minhas obras e eu quero passar uma ideia para vocês hoje sobre planejamento dos seus cortes, paginação. Que nem todo o serviço que vocês trabalham, vocês vão ter um arquiteto que montou a paginação, como no caso dessa obra aqui, não tem. Então, se não tem, alguns pontos básicos, você tem que ter um pouco de noção dele. Para quê? Para a sua questão estética do seu serviço, como que vai ficar, e para a questão de facilitar a sua vida na assentação. Tem alguns detalhes que se você não chegar a fazer esse planejamento, você começa a sua assentação tranquilamente e você vai ter algum tipo de dificuldade por não ter parado e observado alguns pontos, como calcular se um corte não vai dar muito pequeno em algum canto, como que ele vai chegar numa janela, né? Então são detalhezinhos que vai facilitar a sua vida, né? Então essa diquinha hoje, como eu disse, não é dica técnica. Talvez chegar alguém e falar, você não está usando a junta tal, já vou lembrar que isso aqui é um piso B, né? Classificação B, então ele não tem garantia. Você pode assentar ele lá seco se você quiser, na junta seca, você não vai ter garantia dele. Está assentando com a junta de 1 milímetro, né? É um piso, mesmo sendo B, está dando para fazer uma assentação bacana. E então vamos lá, vou tentar mostrar para vocês assim uns conceitos que eu uso aqui que talvez vá ajudar quem precisa desse tipo de ajuda. Bacana? Então falou. Vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz aqui para começar essa assentação aqui foi me ater a alguns detalhes. Essa marcação onde eu parei, o piso aqui, vai ser assentado um detalhe, né, até o limite dessa bancada do cooktop. Então, eu já me preocupei com o seguinte ponto. A altura, né, esse piso vai até lá em cima, mas vai moldura. Como vai moldura, então eu vou ter um recurso ali para estar subindo ou descendo esse piso de uns 5 centímetros no mínimo. Vai ser uma moldura de 12, então uns 5 eu sei que eu tenho para subir ou descer esse piso para eu conseguir os meus cortes do jeito que eu quero aqui embaixo. Então eu me preocupei com fazer uma divisão para um corte não tá tão maior do que o outro, mesmo que vocês vão observar que o corte cá está um pouquinho maior do que o de lá, mas o que eu quis fazer? Eu quis que esse corte aqui, ó, chegasse o mínimo possível encostado na bancada. Então ali já facilitou a minha vida. Vê que não ficou um corte tão grande como o de cá, mas também não ficou aquela tapinha seca. Às vezes é chato você chegar numa obra, você vai levar uma bancada, você chega ali no final de parede, tá um cortinho de 1 centímetro, de 2 centímetros. Então se você fizer esse tipo de análise aqui, você evita esse tipo de problema. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Aqui nesse canto vai dar uma peça inteira, ela vai ser o limite do acabamento que eu vou fazer. Então já ótimo, já facilita a minha sentação, já não fica aquele cortinho feio e eu vou ter o acabamento para sentar aqui depois o detalhe sem dificuldade. Outro ponto que você vai fazer aqui é analisar uns pontos principais da altura que você vai começar de baixo para cima, onde que você vai chegar. Aí que vem a parte de você ter aquele recurso de 5 centímetros lá em cima, você abaixar ou descer. O vão da janela aqui, ó, para mim é um dos pontos mais necessários que você tem que analisar. Essa janela aqui, ela vai ser feita, vou virar meia esquadria, tanto de cá como em cima e nas laterais. Então, eu tenho que fazer esse piso chegar aqui em cima, aqui, tendo o recurso de uma peça, para mim, na minha opinião, uma peça inteira, com um corte da meia esquadria, para ficar mais interessante. Então, eu já descobri ali como que eu vou fazer, até eu quero trocar uma ideia com vocês, para ensinar vocês a achar qual que vai ser o corte que vai dar ali, fazendo uma conta, sem precisar você ficar catando sua peça e riscando. Ali, vê se consigo mostrar, ali. Vê que tem um risquinho bem aqui assim,
Esse risquinho é onde que vai chegar a minha peça de piso. Então a peça inteira de cima para baixo, ela vai descer esse tanto. Então eu tenho um recurso bem bacana para estar cortando a minha esquadrilha e estar virando ela aqui nos cantos. Tá escuro aqui, não estou caçando um ponto para mostrar para vocês aqui. Ah, aqui, clareou. Os detalhes também, para você saber qual vai ser o tamanho desse piso chegar até ali em cima. Eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho, colocar num canto qualquer aqui, para vocês estarem vendo uma continha bacana. Vou tentar falar para vocês aqui a respeito desse aqui. Ó. O que eu fiz? Eu medi daqui de baixo até aqui em cima e vi o que deu. Eu tive 99 centímetros dessa altura aqui, ó. Então, o que eu fiz? Você pega esses 99 centímetros, divide pela altura do seu piso. Então, galera, eu vou tirar esse espaço de vídeo aqui para estar fazendo a demonstração de como fazer o cálculo, para você saber qual vai ser o tamanho do corte no final do seu espaçamento, né? Então vou usar um exemplo aqui. Eu quero que vocês façam um teste aí depois e ver se dá certo ou não. Então o que eu fiz? Eu fiz uma marcação aqui, ó, de 1 metro, né? Eu medi aqui, peguei meu metro aqui, medi. Então vocês fazem aí depois, quem quiser fazer o teste, bom. Então eu peguei aqui para o espaçamento de 1 metro. Suponho então que eu tenho uma parede de 1 metro de largura para fazer uma assentação do piso. E eu usei uns exemplos de um piso que tem a largura de 32 centímetros. Então eu sei que o meu piso tem 32 centímetros de largura para fazer essa assentação. A junta assentada é 1 milímetro. Então vocês vão considerar tudo isso, né? O meu espaço de assentação é 1 metro linear. Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar esse 1 metro, você digita aí na sua calculadora 1,00 e vou dividir ele pelas peças, pela metragem, a largura dessa peça. Então você põe 1 metro dividido por 0,321. 1 metro dividido por 0,321, porque você tem que considerar o milímetro também, o espaçamento. Quando você fizer isso, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, 3,1152,6. Você vai saber então, o que você sabe aqui agora? Que vai dar 3 peças inteiras e esse número aqui, ó, é o que está sobrando, é o que vai ser o corte que vai sobrar daquele espaçamento. Aí o que você vai pegar? Você precisa saber agora desse espaço aqui. Então o que você faz? Você zera essa calculadora e coloca lá 0,1152,6. Normalmente sempre pega os 5 últimos números, né? Quando sair aqui, ó, 0,1152,6 vezes 0,32. E você vai ter esse resultado aqui, ó. Vocês conferem na calculadora. Então o que acontece? Esse resultado ele representa depois da vírgula, né? Vai dar um número, ponto e o resto do número. Então eu acredito que dá lá 0,03,6. Então o seu corte final, se você fizer a conta certinho e o espaçamento que você mediu lá foi certinho, vai dar lá 3 centímetros, ponto 6 milímetros. Vai dar 3,5 e mais um pouquinho, né? Então aí vocês vai lá e pega a sua trena. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui e mostrar para vocês. Só com a mão aqui. Mas vocês fazem o teste lá também, né? Tá de cabeça para baixo ali, mas dá para ver, ó. 32, mais ou menos 32, 1 milímetro. Eu fiz a marcação aqui, jogo para frente. Mais ou menos 32, 1 milímetro. Eu fiz a marcação aqui, jogo para frente. Mais ou menos 32 e 1 milímetro. Fiz a marcação aqui também, joga para frente. E aí agora a gente mede o que vai estar sobrando ali. 3 centímetros e meio e 1 milímetro. Então 3,6. Bacana, galera? Faz o testezinho aí com qualquer medida que você tiver, né? Você lembra sempre de considerar a junta, faz a medida certinha. Talvez você tenha um resultado aproximado, mas esse tipo de cálculo aqui pode te ajudar bastante a acelerar seu processo de ver qual vai ser o corte final do seu piso. Tranquilo? Deu 3 e pouquinho, 3 centímetros e um pouquinho. Vai ser o que vai sobrar lá em cima. Então é um cálculo bom para você estar fazendo, para você acelerar o processo de paginação. Você não precisar catar seu piso e ficar riscando, né? O mesmo jeito você faz de baixo para cima. Você vai medir todinho, né, o que tem até em cima, vai dividir pela altura largura do piso,
o resultado você multiplica pela altura dele, né? Que vai dar o resultado, vai ser o valor que você vai ser o seu último corte lá de frente. Do mesmo jeito você faz com a paginação assim. Tranquilo, galera? Então a ideia é isso aí, ó. Essa altura que eu peguei aqui, eu tirei ela considerando o que eu queria chegar lá em cima e esse corte para me fazer o acabamento aqui em cima do frontão, né? Que vocês chamam de frontão, aqui a gente chama de roda-mão, né? Em muitos casos, a gente chega, assenta esse frontão em cima, faz uma cava, ou nesse caso aqui, vai fazer a sentação bem coladinho, o máximo colado possível, né? A gente tenta fazer o nosso corte o mais perfeito possível. Então você vê que ele vai sair bem certinho ali em cima, precisando assim, de preferência que eu dê uma escariada, para não arriscar de ficar uma goela no serviço. Igual aqui, ó, que eu joguei ele para cá, vou tentar mostrar. E você vê que eu tenho condição de fazer um corte mais coladinho, então que eu consegui fazer ele entrar um pouco aqui para dentro, aqui para não ter aquele perigo de dar aquele corte piriricado, né? Que é sujeira. Vou limpar aqui, senão vai falar que meu cortinho está piriricado. Tranquilo, galera? Então isso aqui é só uma diquinha para ajudar vocês sobre paginação de piso, que é interessante você sempre chegar no seu serviço, talvez o seu meio-dia de serviço você vai perder ele fazendo todo esse estudo. Do mesmo jeito que você faz no chão, para saber se um corte vai chegar curto demais no outro lado, se você precisa dividir, trabalha um pouco a simetria, né? É isso aí. Que, como se diz, vou reforçar de novo, não é técnicas de azulegistas. Eu não me considero um azulejista, não tenho conhecimento técnico, como muitos azulejistas que eu vejo por aí, né? Eu recomendo esses 3 canais para você, porque esses caras, eu sei que eles são da área mesmo, os caras sabem pra caramba. Isso aqui é só uma ideiazinha visual, que eu como construtor, né, trabalho no ramo de construção já há um bom tempo, eu acho que é interessante você estar analisando isso aí. Então falou, galera, abração, até mais.